Bom, nós estamos aqui, ministra, por conta de 2 fatos muito graves sobre a sua gestão. Primeiro, sobre os shows no Carnaval. A senhora é uma artista renomada, é uma artista que já está no mercado desde a década de 80, é uma pessoa que se tornou uma celebridade nacional e sempre fez shows, e é verdade que muitos sempre a contrataram. Mas desde o momento em que a ministra assume um munus público, um ofício como ministra, a senhora tem que se abdicar das suas funções. E a senhora, após assumir o cargo, enviou à Comissão de Ética da Presidência da República um questionamento se podia cantar em shows que já havia acertado antes de entrar no governo. Isso foi deferido à Comissão de Ética da Presidência da República, disse que, de fato, a senhora poderia fazer esses shows, mas shows posteriores deveriam ser feitos somente com dinheiro privado. A senhora, não contente, depois fez outra consulta à Comissão de Ética da Presidência da República, questionando se poderia fazer shows recebendo recursos públicos. E mudaram o entendimento, sabe-se lá por quê. E é evidente o conflito de interesses. A senhora foi contratada no Carnaval com valores de R$640 mil, provenientes dos cofres públicos, para a Prefeitura de Fortaleza, 350 mil, e a Prefeitura de Salvador, R$290 mil. E o pior de tudo, foi contratada por uma empresa que a senhora era sócia. O nome da empresa, Pedra do Mar Produções Artísticas Limitada. Quando a senhora assumiu o ministério, a senhora se desligou da sociedade dessa empresa, só que a empresa te contrata para fazer shows pagos com dinheiro público. Se isso não é conflito de interesses, se isso não é ilegal, nada mais é. E eu quero entrar no outro assunto aqui, que é o Programa Nacional de Comitês de Cultura. A senhora destacou na sua apresentação que existem 24 comitês de cultura. São 26, na verdade. Então, 24 estão ativos. Eu acredito que um que não está ativo é o Comitê do Amazonas, por todo o fato que foi amplamente divulgado pelo Estadão e por outros veículos da imprensa. Não sei qual é o outro. Mas, enfim, o Programa Nacional de Comitês de Cultura foi amplamente divulgado pelo presidente Lula na sua campanha, dizendo que seria uma ação de apoio à cultura, de incentivo a artistas, fomento a pequenos artistas. Esses comitês de cultura, eles são ligados aos escritórios regionais do Ministério da Cultura. Os escritórios regionais do Ministério da Cultura, eles são controlados por partidários do PT. Os 26 comitês são geridos por ONGs, que são escolhidas por edital, de acordo com capacitação técnica, qualificação, bom, em tese, né? Porque as notícias que foram divulgadas, as informações que foram trazidas por Marcos Rodrigues, que gravou uma conversa com Anny Moura, demonstram que, na verdade, o que há é uma indicação política. Em setembro de 2023, houve o lançamento oficial do programa. A ONG escolhida no Amazonas foi a Instituto de Articulação de Juventude da Amazônia, o IAJA, que tem como uma de suas fundadoras a Anny Moura. A Anny Moura é secretária nacional de política de mulheres do PT. O IAJA recebe em 2 anos, o orçamento é de R$1.900.000, quase R$2 milhões. Em março de 2025, é divulgada essa matéria do Estadão, em que o Marcos Rodrigues, então presidente do IAJA, esse órgão que gere o Comitê do Amazonas, ele divulga uma conversa gravada em setembro de 2024, em plena campanha eleitoral, em que Anny Moura exige que ele utilize o aparato do Comitê de Cultura do Amazonas para impulsionar a campanha dela para vereadora de Manaus. Ela relata uma conversa que teve com a Roberta Martins, acredito que ela esteja aqui, que a senhora destacou a presença dela, que é secretária da Cidadania, Diversidade e Cultura, e ela é responsável pelo Programa Nacional de Comitês de Cultura, e essa conversa foi na sede nacional do Partido dos Trabalhadores. A Roberta Martins, ela questionou se o comitê estaria ajudando a Anny Moura na sua campanha vereadora de Manaus. E ela afirma que nos outros lugares está ajudando. Anny Moura diz que Roberta classificou a falta de apoio do comitê como um absurdo. Ela menciona ter discutido sua insatisfação com o secretário executivo, seu 02, secretário executivo Márcio Tavares, que é ex-secretário nacional de cultura do PT. Durante sua conversa com Márcio Rodrigues, Anny Moura afirma ter pressionado Roberta Martins para que o IAJA fosse aprovado no edital para coordenar o Comitê do Amazonas, o que demonstra que, na verdade, esse edital, essa escolha por edital é fake. Não acontece. Acontece, na verdade, indicações políticas para Patotinha. As palavras para Roberta foram: quero que tu diga da tua boca que fui eu que vim aqui pedir para ser aprovado o IAJA.
Inclusive, o perfil oficial do Instagram do Comitê de Cultura do Amazonas fez campanha para Anny Moura, republicou peças de campanha da Anny Moura. Anny Moura, inclusive, realizou um evento partidário no IAJA, fazendo filiações ao PT, no endereço onde funciona o IAJA. A Anny Moura perdeu a eleição para vereadora em Manaus, e aí o que ela faz? Em retaliação, o Marcos Rodrigues, que se negava a fazer campanha para ela utilizar com desvio de finalidade o aparato do Comitê do Amazonas, ele é retirado da presidência do IAJA e também da chefia do Comitê do Amazonas. E aí o MINC, o Ministério da Cultura, suspendeu os recursos ao Comitê do Amazonas, esse valor de quase 2 milhões de reais, porque foi uma repercussão muito grande, negativa para o governo, só que não fica só nisso. Tem outros fatos além do Comitê do Amazonas. No Paraná, por exemplo, a ONG escolhida foi a Soy Loco por Ti. A Soy Loco por Ti, ela é de João Paulo Mel, a senhora conhece, porque a senhora inclusive esteve lá no lançamento do comitê dele, na pré-campanha eleitoral dele, porque ele foi candidato a vereador em Curitiba. O Comitê Paranaense serviu para atividade de campanha eleitoral dele. Em 2 anos, a Soy Loco por Ti está recebendo 2 milhões e 600. O ato, inclusive, em que a senhora esteve lá, contou com um evento na rua, na qual o pré-candidato apareceu em destaque ao lado da ministra, um claro ato político eleitoral. No Rio Grande do Norte também, a ONG coordenadora do Comitê de Cultura é a Associação Grupo de Teatro, Facetas, Mutretas e Outras Histórias. Muito sugestivo esse nome. A entidade vai receber até o final do programa 1 milhão e 700. E ele foi candidato a vereador, mas não em 2024, em 2020. Só que em 2024 ele foi cabo eleitoral ferrenho da Natália Bonavides à prefeitura da capital potiguar. Bom, ministra, diante desses fatos, eu trago aqui algumas perguntas e eu gostaria que a senhora pudesse tomar nota, porque eu quero alguns esclarecimentos, porque são muito graves. Primeiro, sobre os shows. Como a senhora justifica fazer shows contratada por uma empresa da qual foi sócia, paga com recursos públicos, comandado por um ministério que repassa recursos públicos para municípios que contratam artistas com esses recursos? Isso não configura conflito de interesses? Com relação ao Programa Nacional de Comitês de Cultura, qual é o resultado da apuração interna sobre as irregularidades do Comitê do Amazonas? O Ministério afirma que a conversa relatada por Anny Moura com Roberta Martins nunca ocorreu. Se ela estiver aqui, ela poderia até falar se realmente ocorreu. Como a senhora explica as declarações tão detalhadas de Anny Moura nos áudios, incluindo a citação direta de Roberta Martins e Márcio Tavares e a menção a uma estratégia organizada com o presidente Lula? A senhora acredita que está em conformidade com os princípios da administração pública permitir que chefes dos comitês de cultura possam ser candidatos, como o caso de João Paulo Mel, inclusive com a sua presença em sua pré-campanha? O MINC suspendeu os recursos para o Comitê do Amazonas. Houve também a suspensão para os comitês do Paraná e Rio Grande do Norte? Bom, ministra, são essas aqui as minhas perguntas, meus questionamentos. Eu gostaria que a senhora pudesse trazer aqui a verdade sobre esses fatos. Eu sei que a ministra é inexperiente no serviço público e talvez, muitas vezes, acabe deixando com que fatos ocorram sem que ela possa ter o controle. Mas, diante desses fatos, ou a senhora tem que sinalizar se houve prevaricação, se a senhora não sabia, se houve conivência, ou se foi incompetência. Por isso eu gostaria de deixar aqui meus questionamentos. Obrigado.